Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma hora do programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InfoTV 106.3 FM. Este é o seu programa de cultura e já sabe que nos pode acompanhar também nas nossas redes sociais, ver e ouvir através do Facebook do Culturando. Espero que estejam todos bem. Nós por cá estamos muito bem e na companhia de Carla Valente. Vamos falar do percurso de 10 anos como escritora. Olá, Carla. Olá, boa noite. Bem-vinda ao Culturando mais uma vez, porque não vez. É a primeira vez que estás aqui neste estúdio da InfoTV e é sempre um prazer falar contigo, falar de cultura, e falar de livros e falar de poesia. Exatamente. Boa noite, antes de mais, à Flor e ao António, o meu agradecimento em particular, a todos os ouvintes, um grande abraço e um grande agradecimento. É verdade, 10 anos de escritora, uma data comemorativa, coincidiu muito bem em vários aspectos e, efetivamente, um trajeto carregado de intensidade, de poesia, de palavras, de emoções, sensações, essas coisas todas que nos enchem e que, no fundo, fazem da arte ou fazem com que a arte no ser humano o torne maior e mais importante. É isso mesmo, tu dizes que metade de mim é poesia e a outra metade o amor que tenho por ela. Por isso eu vou desafiar-te a começarmos com um poema. Exatamente. Pronto, então é assim, como estamos na quadra natalícia, eu tinha pensado, já nesse propósito, de presentear-nos, a nós, estamos cá, e a todos os ouvintes, obviamente, com um poema que ainda não faz parte de livro nenhum, mas que tem o tema central, o Natal. Então, o poema tem como título Dói-me a essência de ser Natal. Fiz do coração a cabana do menino, deixei-o lá nascer. Aliás, acontece-me que se ele se vem parir em mim tantas vezes, tantas que sou Natal, encharca-me os olhos de lágrimas e luz, de sonhos, de céus e de anjos, e rasga-me toda, como quem traça em tiras cambreia poída. Sim, às vezes sou esse farrapo rasgável para ser Natal e deixar acontecer. Natal sai-me pelos poros da pele, pelas sílabas intensas das palavras, pelo modo como toco a vida bravia, ou como me sento nela macia. Então, estendo-me num muro de musgo, num pinhal que a retina do coração guarda da infância, e faço aí o meu presépio. É Natal, tão grande este renascer, imenso, maior do que eu, e extravasa-me sim. Dói-me a essência de ser Natal. Ajoelho-me diante do presépio de lata, onde uma sagrada família era tudo o que eu queria. Pudesse eu ser um dos reis magos e levaria ao menino numa bandeja de pele peregrina os meus olhos, o meu coração e as minhas mãos, que valem tão menos que ouro, incenso e mirra, tão menos. E sopraria sobre os pés pequeninos o sopro da paz. Natal é um sopro de paz, manto branco enlaçando o universo. Lindo, Carla, o Natal aqui de uma forma tão sentimental, tão interior, tão teu. Exatamente. És uma menina de natalícia. Muito. Não é a fase que eu, como é que eu hei de dizer, que eu considero, ou que eu desejo mais no ano. No entanto, eu reconheço-a como uma mais intensa, mexe com as minhas memórias da infância, mexe com o sentido de família, mexe com a união, e acho que agiganta as tristezas e as alegrias, e essas assimetrias talvez façam que eu possa dizer que o Natal não é só bonito e não tem só um lado de luz. Intensifica o que é bom, mas por outro lado intensifica também aquilo que temos. O que significa que tentas sempre viver o Natal de uma forma intensa. Sempre. Muito, e muito interna e muito verdadeira. Eu nunca e isto vale o que vale. Eu nunca escolho uma imagem de um Pai Natal ou um Menino Jesus. Eu nunca dispenso uma Sagrada Família a outro ícone ou outra festividade ou outro objeto que possa ser mais supérfluo. Para mim a essência é mesmo Jesus Cristo. E aquela palhinha, a minha oração.
Posso estar recolhida num canto com os pés à chinês, Já tive um Natal que passei sozinho, com as pernas à chinês. A vida tem destas coisas. E aconteceu-me na mesma Natal. Daí que eu digo que neste poema que o menino Jesus acaba por me nascer dentro do coração. Isso acontece tantas vezes, e tantas vezes é Natal. Portanto, mais do que uma época do ano, eu acho que o Natal é sempre que a gente consegue esse sentimento, essa fé, essa intensidade, essa força, esse foco, essa luz, no fundo, e essa salvação. Essa reflexão natalícia também te dá inspiração para escreveres poesia? Sim, certo, sim, muito, muito. Eu tenho um poema, curiosamente, no Silêncios, que se chama Mendigo. Eu fui num domingo, num dia de Natal, coincidiu com um domingo, e vi um mendigo à porta da Igreja Matriz, Santo Tirso, que é a minha terra natal, e não regressei a casa para me sentar à hora do almoço, sem que antes escrevesse esse poema do mendigo, que fala de uma realidade crua e nua, em que as pessoas passeiam as suas farpelas luxuosas, em que há passadeiras vermelhas, flores, sinos, alegria, presentes, ouro, ostentação, mas também há aquele mendigo ali, charrapado de fome, que as pessoas passam e quase desprezam. Isso incomoda-me severamente, sim. A pobreza entristece-me. É o outro lado do Natal. É o outro lado do Natal, exatamente. É mesmo isso. E quem é Carla Maria Neves Valente, que nasceu em Santo Tirso a 17 de junho de 1970. Licenciada em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores, exerceu durante 30 anos a função de professor do primeiro ciclo. É poético ser professor do primeiro ciclo? É muito poético ser professor do primeiro ciclo. Eu exerci durante 30 anos, estou no 31º, não sou a professora que era há uns anos atrás, onde era muito mais poético, onde tínhamos tempo para as artes, onde tínhamos tempo para o amor, onde tínhamos tempo para o carinho, onde acontecia Natal dentro da sala de aula muitas vezes. Hoje em dia ser professor tem um outro revés da medalha, é muito mais duro, é muito mais burocrático, é menos intenso. No entanto, com os alunos, e a parte pedagógica tem um enfoque aí. Aí é Natal. Aí é Natal. E acontece com a razão e acontece com o coração, digam o que disser. Portanto, acontece com o Natal, sim. Vamos tentar, não é, que no futuro a poesia entre mais, porque está tão na moda de nós termos tanta literatura nas escolas. Verdade. Precisamos lá da poesia também, daquela parte poética, mas mais humana. Que normalmente as crianças adoram. Eu não sei se os meus alunos têm sido severamente contagiados pela professora, não é? Mas eles próprios pedem e gostam muito da poesia. Gostam sim, quando começam a ouvir de pequeninos, depois gostam. Exato. Também tenho essa experiência. 3 3 livros de poesia publicados em 4 edições. Tens aí à tua frente Somos. Sim. Tens Silêncios. Queres só assim fazer uma abordagem muito rápida? Silêncios saiu em 2012, foi o primeiro, não é? Foi. É um livro de poesia em que estavas a sair da tua gaveta, não é? Exatamente, eu vou virar, acho que se consegue ver na imagem. Tens aqui esta câmara? Ok. Pronto. O Silêncios é o meu primeiro livro, um bocadinho contrastante com a minha personalidade. Lembro-me de 200 e tal pessoas no Hotel Sydney, quando foi a inauguração, e eu disse que o livro se chamava Silêncios, houve uma enorme gargalhada, tipo como é que alguém tão tagarela, tão faladora, dá o título ao livro de Silêncios. A capa tem uma tela que me pertence, a quem agradeço eternamente, ao meu amigo José Maia, pintor conceituado, realizou a tela para que fosse capa do livro. É o meu primeiro livro, ele tem poemas musicados, orquestrados, tem poemas que chegaram a patamares muito eloquentes e tem um ou dois que eu confesso que hoje tiraria como qualquer... O Saramago diria que, ou dizia, que se envergonhava do seu primeiro livro. Eu não me envergonho nada do Silêncio, a primeira edição esgotou em 3 semanas, este trouxe curiosamente um da segunda edição, que também esgotou, e portanto é o meu primeiro livro, eu tenho muito orgulho nele, é como ser mãe pela primeira vez, é este livro que me faz escritora, foi este livro que tive muito orgulho, foi esse livro que ultrapassou as 200 pessoas, e esse calor humano e tudo o que aconteceu à volta do livro, teve mais de 15 apresentações e pronto.
e muitos prémios e muitas coisas importantes, e é o meu primeiro livro, é o meu primeiro amor. Foi o arranque. É o meu filho de papel, o meu primeiro filho de papel. Porque depois vem o Somos, que é um livro que tem uma coautoria com o António Maia, fotografia. António F. Maia, exatamente. Exato. Um livro em que há a conjugação aqui de duas artes, da poesia. Das duas artes, sim. Com a pintura. Estava aqui a ver se não tapava o título. Eu, que sou uma grande defensora do verbo ser, e não do verbo ter, acabei por escrever em 2015 um livro que faz uma travessia do verbo ser, ou seja, todos os poemas estão centrados no verbo ser. E tive a sorte de encontrar um homem, de quem hoje ainda sou admiradora na qualidade da arte, da fotografia e da imagem, e sou amiga também pessoal. António F. Maia colaborou comigo de modo, como é que eu ia dizer, gratuito e de uma forma muito orgulhosa. Eu acho que nós os dois temos muito orgulho neste livro. Tem 73 poemas e tem 17 fotografias. 73, porque tem um significado especial, eu posso dizer. 73 é o número do quarto, onde eu estive entre a vida e a morte, e escolhi o número 73, o António concordou. E 17 é o dia do meu aniversário, que é 17 de junho, e escolhemos 17 fotografias para não ficar muito pesado. Queria ressaltar a construção da capa. Somos uma capicua. A primeira parte está do lado escuro, quando estamos sós, estamos no lado escuro. Quando já estamos acompanhados no plural, deveremos estar numa parte mais clara, não é? Depois pedi ao António Maia, ele fez imensos ensaios com diversas matérias, pedras, matérias naturais que ele sabia que eu gostava, e eu disse, eu quero material humano, mete-me aí braços, pernas, olhos, gente, e ele fez esta fusão do ser humano, que não pretende ser esta imagem não é uma imagem de uma paixão carnal, de uma paixão de um homem e de uma mulher no sentido mais comum, mas sim da figura do ser humano e do que é o ser humano. E é por isso que nós nos chamamos seres humanos e não teres humanos. Esses dois livros ainda estão à venda? O Silêncio está esgotado, o Somos está quase esgotado, o último livro ainda está em circulação, mas eu não o tenho aqui para apresentar porque o vendi, entretanto, pelo caminho. Muito bom, muito bem. Mas eu sei que está mais um livro para sair, é um livro de poesia, o próximo é de poesia, que aguarda os resultados de um concurso, Flor Sim. Bela Espanca, não é? Exatamente. Queres-nos explicar um bocadinho desse projeto que aguardamos com alguma ansiedade, não é? Que estamos curiosos. Exatamente. Pronto, houve aqui um intervalo, o Somos completou, portanto, o Somos é 2015, 2017 é o antes e depois, que é o livro que eu não mostrei aqui. Portanto, há aqui um interregno numa paragem, creio que voluntária, de 5 anos, e agora há um livro, que eu não vou revelar o nome ainda porque é surpresa, que eu considero, se eu gosto dos outros 3, este vem aí com um novo arrojo, com uma nova força, com uma nova ousadia e com um novo rasgar, e eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença na minha carreira literária. Presinto isso, não é uma questão de vaidade nem de modéstia, mas sim. Estamos curiosos. Eu, pessoalmente, já fiquei curiosa, porque é algo que fizeste com muito trabalho, certamente, e com um especial carinho para que possas ter uma carreira diferente no mundo da literatura. Sim. Ele tem, de modo ficcionado, poemas com muitos recursos de estilo. Sob o ponto de vista também da linguística, é um livro que eu creio que está mais enriquecido, fala de várias problemáticas comum. É muito eclético na sua temática, e eu normalmente sou muito eclética. Os meus livros não falam muito dos mesmos assuntos, cada poema tem o seu assunto. Há um novo fio condutor, então. Há um fio condutor. À surpresa. Posso dizer, isso eu gostava muito de deixar e de revelar, que o primeiro poema é dedicado à tia Carolina, já vou explicar quem é, e o último também, de um modo um bocadinho ficcionado, que é a mulher orientadora da família que partiu e que na hora da partida foi especial, como foi durante toda a vida, e que numa família de mulheres sempre nos deu força. E, portanto, todo o resto depois fala sobre várias temáticas da vida de uma forma que eu acho mais
no domínio da estratosfera, digamos assim. Ele habita entre a terra e o céu e, portanto, é difícil para mim falar dele, mas eu reconheço como muito especial. E sempre que eu releio, penso, fui eu que escrevi isto, ou seja, tenho muita noção de que aqueles poemas... Houve muita reflexão para a escrita desse livro? Não. Eu mentiria, pois, é exatamente, as coisas jorram em mim. Quando eu tenho colegas que dizem, mas eu sinto, mas eu penso, mas eu trabalho. E comigo é precisamente ao contrário, eu posso estar a fazer outro trabalho e os poemas nascem e jorram e surgem e raramente, até posso confessar isto, raramente eu vou atrás e modifico. Posso pôr mais uma vírgula, um acento, uma correção. Uma correção mais do domínio ortográfico do que propriamente substituição de termos. As coisas aparecem muito claras. Às vezes acho-me, se é que eu não vou dizer nem disparate, habitada por outros seres e outro dia quando me releio penso, fui eu que escrevi isto. Alguns poemas eu sinto-os como meus. E alguns poemas eu tenho a ideia, quando acabo digo, este poema está bom. Outros poemas eu tenho a ideia, este poema não está à altura de Carla Valente e não gosto e rejeito. E há aqueles poemas que eu escrevo e fico na dúvida. E então há sempre 3 ou 4 conselheiros que foram meus mentores literários, pessoas em quem eu confio, a quem mando esses poemas, e há um deles nesse livro em que é o meu professor de supervisão pedagógica, porque não diz ele leu e disse, eu acordei 6 vezes durante a noite para ler o mesmo poema e chorei, Carla. Eu disse, isso é porque estava com insónias. Ele disse, não brinque. Portanto, o poema eu depois já o reli várias vezes e, efetivamente, ele atinge um patamar, mesmo sob o ponto de vista linguístico e metafórico, e tem uma mensagem, naquele caso, sobre a solidão, muito intensa e muito bem conseguida. Muito bem conseguido. Vais baralhar, que até eu fico baralhada, os leitores, quando falas de solidão, por exemplo, quem te vê e quem convive contigo, eu não convivo tanto, mas conheço-te um pouco, é assim, como é que é possível, não é? Sim. Como dizias há pouco, uma tagarela e de repente fala de solidão. Mas eu posso retificar aqui uma coisa... que é assim, às vezes as pessoas acham que um poema triste nós escrevemos no momento em que emocionalmente estamos tristes, e não acontece isso. Às vezes eu estou num estado de equilíbrio, ou até num estado de felicidade, e o poema que me habita a mente e que surge imperativo para ser escrito é nostálgico. Exatamente. E esse poema da solidão. Já agora, se me permites, eu nunca me senti em solidão. Eu já tive momentos difíceis na minha vida, como toda a gente. Já estive sozinha, mas em solidão. Quando me falam em solidão, eu acho que isso me vem, se me permites esta confissão, da minha fé interior. Eu acho-me sempre muito acompanhada. Há alguém divino, há luz, há sempre amigos, há sempre alguém que chega e não me sinto em solidão. E quando a procuro, às vezes... tenho necessidade de estar sozinha e retiro-me para um canto, faço a minha oração, a minha meditação, e isso não tem nada de solidão. E nesses momentos eu não estou triste. A solidão parece que nos empurra para o lado triste. Mas esse poema fala assim numa linguagem metafórica. Eu faço esta referência, Carla, porque a maioria das pessoas tem sempre essa noção de que o poeta escreve aquilo que vive e o poeta é um fingido, não é verdade? Exatamente. Então, nós temos muitas das vezes fazer esta referência constantemente para que as pessoas percebam que aquilo que está a ler, no momento até é para ela própria. E não Exatamente. É aquilo que o poeta, no fundo, sentia no momento em que o escreveu. Não. Às vezes nem é nada meu. E isso é importante. Pronto, aquele poema em concreto não é nada meu. É alguém que deixa um coração, já agora, deixa os olhos fora do corpo. Isso é uma linguagem muito metafórica e vive em solidão. E termina no último verso dizendo assim: nunca permitas que os teus olhos morram antes do teu corpo, porque os olhos são o espelho da alma. E se me perguntas se eu alguma vez senti em alguém muito próximo isso, também não. Comigo não, obviamente, não é? Porque graças a Deus não terminei o meu ciclo de vida, mas nem nenhum familiar. Mas aqueles olhos são de alguém. Aqueles olhos são de alguém e existem por aí, e é um poema muito profundo que eu tenho a certeza que vai emocionar muita gente. Para quando este livro? Pois, falamos em Flor Bela Espanca, eu concorri ao concurso de Flor Bela Espanca
sendo que o resultado ainda está por revelar. E o primeiro prémio é exatamente a publicação do livro e eu não o poderei fazer antes do resultado. Mas eu também gostaria muito que fosse 2023, primeiro trimestre de 2023 com calma, aguardo o resultado do concurso e mediante o resultado do concurso teremos aí o livro a jorrar. Vamos aguardar. Vamos a mais um poema? Vamos a mais um poema. É o último desse livro, eu vou já deixá-lo em aberto, porque não. A tia Carolina, antes da sua partida, pediu-me que tratasse uma roseira amarela, enigmática. Eu creio que aquela roseira para ela era... Adivinho-lhe o significado, embora ela não tenha dito de forma explícita. Então vou ler o Roseira Amarela. Roseira amarela. Ainda lá florescem as rosas amarelas, o sítio onde habita a paz. Ainda há o portão de ferro, pequeno e verde, com alguma ferrugem entreaberto. Ficou entreaberto depois da tua partida e assim permanece. 3 degraus acima, a laranjeira, o lugar do restante jardim e a abençoada roseira amarela. E tu, e o teu rosto, e a tua voz e os teus olhos cor de céu. És tão bonita ainda. Uma casinha de pedra tão humilde, 2 portas de madeira corroídas pelo tempo e uma janela com cortinas que tu mesma havias costurados com folhos a rematar. E havia a cômoda, com 3 gavetões cheios de roupa tua, bem arrumada, e 3 gavetas. A gaveta do meio, a mais estreita, tinha lá segredos guardados. A gaveta mais abençoada do universo, com o perfume das rosas entranhado. Debaixo daquele telhado estás tu, e dentro de ti o teu coração. E que certamente esse poema foi ouvido, escutado e absorvido. Muito. Eu Certeza. acredito que sim. Também Nas acredito 2 que sim. dimensões. Muito obrigada. Mas há mais uma vertente ligada, desta vez, aos mais pequenos, porque estamos a falar de Carla Valente, 10 anos ao serviço da escrita, ao serviço da poesia, e que nos tem presenteado com diversas vertentes, diria eu, ligadas à cultura. E uma delas é escrever para os mais pequenos. Exatamente. É uma grande paixão. Fala-nos dessa tua vertente, porque estamos habituados a ouvir falar da Carla Valente, poeta. Sim. De repente tens aqui 2 projetos já com os mais pequeninos. Exatamente. Eu gosto muito da literatura infantil, acabei por perceber, no início tinha algumas dúvidas se ia despertar o interesse e fiz alguns ensaios com algumas colegas professoras no sentido de mostrar a obra e de perceber até que ponto é que os alunos estavam envolvidos. E sim, há uma história que está aí para nascer, daquelas histórias viciantes, tipo, se me permites a citação do Harry Potter, em que as crianças vão ficar positivamente viciadas na leitura. Portanto, temos o projeto Ouriço do Nandinho, eu adoro ouriços, fizemos investigação sobre ouriços e depois começa só por um ouriço, vou só revelar isto, que se apaixona por uma borboleta, tem uma queda e fica traumatizado na queda com todos os seus picos e depois tem a sua vertente pedagógica e as suas aventuras. Esse ouriço vai fazer várias rebelias, vai ser uma aventura do Ouriço Nandinho. Tenho uma que construí com a última turma, o último grupo, que se chama o Cavalinho Branco, em que eles também são as personagens. Tenho uma um bocadinho biográfica, uma outra, desculpa, afinal são 3, uma outra que dei o nome de Sétima Violeta de Janeiro, que é um misto de uma história infantil-juvenil, em que eu misturo um bocadinho a minha realidade com uma parte de ficção, ou seja, não é uma biografia pura, mas tem uma parte de mim muito intensa e que eu acho que faz muito bem às crianças, nomeadamente às crianças com necessidades especiais ou à educação inclusiva, quando o termo incluir foi mesmo incluir e não for coexistir, como sabes é bem diferente. Exatamente, mas há mais um livro para sair, infantil-juvenil. Vais publicar agora em 2023 esse livro? Sim, 2023 será o ano de...
Eu creio que será o ar de uma nova etapa. Os 3 primeiros livros, obviamente que eu me orgulho deles, foram importantes nestes 10 anos e foram escritos em simultâneo enquanto desempenhava a função docente, não é? Que não temos muito tempo livre. Quero agora um novo tempo, quero uma nova respiração, quero uma nova vida, quero uma nova arte carregada de luz e quero arrojar com toda a minha força e a minha intensidade. Isso significa que vais continuar a escrever para os mais pequenos? Sim, terei a vertente infantil. E como é que vês esta viragem entre, ou vais estar paralelo, não é? Poesia com infantil juvenil? Eu serei sempre poesia, ponto. Eu defino-me como uma menina poesia. Independentemente disso, há uma Carla há uma Carla criança, digamos assim, muito viva. E eu era imensamente traquina e acho que consigo jogar com a imaginação e 30 anos de professora também me dão um background, como tu sabes, a perceber o que é que as crianças gostam, o que é que as despicaça, o que é que lhes suscita a curiosidade, o que é que lhes anima a alma, com que sensações e emoções é que elas podem identificar, mesmo na tristeza, na alegria, nos medos, nos sucessos, nos insucessos. Há um lema que eu costumo partilhar com todos os alunos, que é o insiste, persiste e nunca desiste. E, portanto, eu acho que está transversal em tudo aquilo que eu faço, é então, paixão. Vamos aguardar, porque certamente vamos ver Carla Valente, um dia destes, pelas escolas, com os seus livros, a fazer as suas apresentações e a deliciar os mais pequenos com as suas histórias. Sim, normalmente eles adoram, não é? Eles adoram. É qualquer coisa de mágico quando um escritor vem à escola. Sim, e depois a alma que se põe, eu acho que é muito importante. E agora, se me permites, acho que também, porque há pessoas que escrevem bem, mas não contam bem as histórias. Há pessoas que escrevem bem poesia e não declamam bem. Pronto, e a vertente da escrita é diferente da vertente da oralidade. Eu acho que tive a sorte, nesse modo, que me chamam tagarela, a saber comunicar. E com as crianças eu sou muito eclética. Eu mudo de voz, eu mudo de tonalidade, eu mudo de roupa, de adereços. E eles deliram, E eles deliram, exatamente, é isso mesmo. Portanto, eles nunca estão perdidos na história, estão sempre comigo e a pedir mais. Portanto, se pedem mais é porque gostam. Acredito que sim. E eu também acredito que sim, e estou-te a ver mesmo no palco dos mais pequenos exatamente, a fazer a festa. Exatamente. Vamos a mais um poema? Vamos a mais um poema. Este poema tem uma história muito curiosa. Eu escrevi-o e foi o António F. Maia que guardou, porque eu sou extremamente desorganizada. Portanto, há poemas meus espalhados que eu nem sei que estão, onde é que estão. O António F. Maia, como é muito leal, não é no sentido de plagiar, é no sentido de me guardar e de me proteger. E entretanto, há alguém da família da Agostina Bessa Luís que partiu e que era amiga pessoal do António F. Maia. A família, os familiares dessa prima da Agostina Bessa Luís leram um poema e acharam que eu, imagina, que escrevo um poema no anonimato, ao acaso, que nem guardo, é ele que guarda, que tinha conhecido a pessoa. E chama-se o poema Devagarinho e foi o poema homenagem, não só na cerimónia fúnebre, em várias faculdades, passou na Rádio Renascença, foi premiado como tantos outros. E se me perguntas, e Carla, era teu? A determinada altura comecei a ouvi-lo e pensei, acho que isto é meu, repara. Quando o António F. Maia me diz, vê lá se gostas do resultado final, e pedi-me autorização, obviamente a gosto da família, se eu podia usar. Ele fala um bocadinho na condição de ser poeta, ele não é tão melancólico ou triste, não é um poema fúnebre, é um poema que fala da vitalidade de ser poeta e da paixão pela vida. E deste contraste entre a vida e a morte, digamos assim, eu gostava muito de o declamar, de facto. Devagarinho. Devagarinho chega à pressa de um instante, faço do instante uma girândola de vida. Esse fogo que me habita, difícil de entender, eu sei. Do outro lado do muro, do meu lado é vital. Essência, átomo primeiro do meu existir. É aí que me sou. Que doce é esta loucura de ser poeta, que feliz sou, ainda que a dor seja tentação. Se vós soubesseis como eu sou um mar de luz, se soubesseis o quanto sou pássaro, vento, água e terra fértil, ai,
Ai, se soubesses que o fio da marioneta que me move é um cabelo de um Deus seguro. Se soubesses que bebo pingas da chuva e me declaro às abelhas e às flores. Se soubesses como tudo isto acontece na lucidez de quem joga o tudo e o nada, saberias por certo que a poesia é o entretanto. No tabuleiro de xadrez nada falta, a plenitude habita-o. E tu, do lado de fora, podes aplaudir ou cuspir este cenário insólito. Quero que saibas que tudo quanto pensas, que podes julgar em mim, é antes de mais uma algema que trazes no pulso da tua alma, um castigo rastejante que te faz prisioneiro do previsto, do efêmero, do repetido. Depois retiro-me para gargalhar junto às águas correntes do rio. Nada temo. Quando o medo não nos habita, todos os espaços, tempos e modos em nós são oásis de vida. Estranhamente feliz ou não, conta-me tu. Eu sou-me assim. Quando o medo não nos habita. Quando o medo não nos habita. Uma mulher que também sente o medo. Eu só tenho, neste momento, depois de vários episódios, não há vidas fáceis. Depois de todos os episódios que passei, só tenho medo de um dia poder ficar doente e dependente. Não tenho medo de mais nada. Não me assusta a fome, o frio, a condição, não tenho sensação de solidão, não tenho sensação de desproteção, não tenho medo de não ter ninguém ao meu lado. Esses medos não me assustam. A condição de depender de alguém, quando infelizmente, e nós conhecemos sempre, não é? Pessoas que nos estão próximas, que ficam dependentes, esse medo sim, o medo da dependência. Portanto, eu gostaria de deixar aqui uma frase bem clara. Eu um dia gostaria de morrer, como, fazendo uma citação da Amália, como a queda de uma maçã. Uma morte repentina, ótima, que ninguém chore por mim se eu tiver uma morte repentina, uma morte demorada, melancólica, por etapas, demorada, sofrida. Essa sim, esse é o meu único medo. Mais de resto, nada temo. És uma mulher forte, sem margem de dúvida. E se formos para os teus tempos de infância, de quando eras pequenina, já tinhas paixão pela escrita? Muito. Há um episódio da infância que me fez temer tudo. E se calhar foi a minha perda do meu grande primeiro medo. Eu tive uma réplica de uma vacina da poliomielite, e tive mielite, e fui menina de cadeira de rodas, e saí de uma cadeira de rodas e comecei a andar, e na altura eu queria ser bailarina. E, portanto, numa cadeira de rodas ser bailarina é impossível. E queria ser escritora, e com o braço direito paralisado era impossível ser escritora. E, felizmente, depois não segui pela via da bailarina, porque não foi por aí, mas já sonhava com a escrita e em ser escritora, sim senhora. E vou-te dizer que na altura tinha 7 anos, a minha professora ia-me visitar todos os dias, porque eu estive internada durante um tempo, e aprendi a escrever com a mão esquerda, portanto nada me impedia de escrever. Eu acho que seria daquelas pessoas que escreveria com o nariz ou com qualquer órgão do corpo, desde que fosse possível, porque a escrita efetivamente eu acho que o meu verbo é mesmo comunicar. Se eu fosse Recordas-te do que é que escrevias quando eras menina de escola primária, sim, por exemplo? coisas alegres. Aliás, neste novo livro há um poema que se chama precisamente Bailarina e que tem um verso que diz isto: vai à infância e resgata-me os infaustos dias em que eu quis ser bailarina e já não tinha o sonho comigo. Portanto, e depois deriva para uma mulher que se projeta e que mais tarde se torna uma mulher feliz, realizada. Isto significa que os sonhos são sempre concretizáveis. Exatamente, a nossa força de vontade, acho que a força, claro que há coisas que não vale a pena nós acharmos que uma pessoa com um problema oncológico em fase terminal é solucionável com a força psicológica, também seria utópico. Agora, eu creio que essa força de vontade, essa força anímica, eu quero, eu posso, eu resisto, eu consigo, eu sou capaz. Funciona. Funciona. E quando é que tu te consideraste realmente, não, eu quero escrever, vou ser escritora e a partir deste momento eu já me sinto capaz de... Já eras bem crescida? Ou já foi em adulta?
Não, os primeiros concursos eu fiz na adolescência. Os meus primos chegavam a casa e achavam muito engraçado que nas festas do verão eu estava sempre na máquina de escrever, porque era a altura, não havia computadores. Eles achavam aquilo assim, e sempre foi concorrendo. O meu primeiro concurso literário que eu venci, estava eu já na faculdade, na Escola Superior de Educação de Bragança, e um grupo de estudantes, meus amigos, passámos junto ao CTT e passou uma carrinha da FM com um concurso. E trazia um cupão em que nos solicitava o seguinte, que incluíssemos a palavra jovem e viajar e fizéssemos uma frase slogan. Então a turma começou toda, Carla Valente é capaz de escrever, e eu disse, mas quantos minutos é que eu tenho? E o senhor disse, 10 minutos, o concurso, aliás, os meus prémios acontecem quando eu escrevo um poema nos últimos 10 minutos, qualquer coisa. Então pronto, tinha um muro de pedra, lembro-me bem, peguei e pus ser jovem e viajar é fazer um céu em cada lugar. Outro dia estava eu a tomar banho e na Renascença disse, e a vencedora é Carla Valente, natural de Santis, estudante na Escola Superior de Educação de Bragança. E a senhora onde eu morava disse, olha, acho que é Carla que ganhou qualquer coisa, porque estão a falar em si. E efetivamente sim, foi o meu primeiro prémio. Foi muito importante porque tive possibilidade de visitar a Veneza e ter uma compensação também financeira, mas não é só isso, foi o meu primeiro orgulho. Depois, quando me perguntas quando é que eu me sinto escritora, nunca, foram as pessoas que me disseram, tem que publicar, porque eu escrevia várias coisas, desde cantos litúrgicos, desde quadras pajaneiras, e não fui assinando, nunca tive pressa de me registar. A determinada altura as pessoas acharam que a qualidade era imperativa, nomeadamente há pessoas, e eu corro aqui o risco de ser injusta. Há uma pessoa muito importante na minha vida, que foi o meu diretor, o Dr. Sobral Torres, que era uma pessoa com uma vasta cultura e bastantes amigos e professores de literatura que disseram, a Carla tem que começar a publicar, não deixe as suas coisas por assinar, é a altura de... Aos 42 anos... Encontrei também uma pessoa muito importante na minha vida, em diversas dimensões, que me disse que, efetivamente, eu era um gênio da literatura. E como ele é um gênio noutras coisas, eu acreditei. Não é que eu me considero um gênio da literatura, mas efetivamente, foi o primeiro livro, foi a segunda edição, talvez por esse sopro de sorte também, e de bem-querer. Essa é que é a verdade, de facto. Carla Valente ganhou vários prémios literários nacionais e internacionais, várias menções honrosas, e foi considerada em 25 de novembro deste ano, a altura em que completou 10 anos de escritora, nessa mesma data, o que eu achei bastante interessante. Sim. Foi nomeada como uma das 15 figuras da cultura do século XX, enquanto poetisa, comparada já a Daniel Faria. Como é que tu vês esta nomeação? Como é que tu te sentes no meio de escritores tão conceituados e que nós ficamos orgulhosos? Como é que é possível, não é? Exatamente. Como é que é o sentimento quando se sabe pela primeira vez, logo de imediato, eu fui nomeada? Eu estou ali. Primeiro é um arrepio, depois chorei de felicidade, depois achei que a data não era ao acaso, é a data de aniversário de Natal do meu pai, correspondia à primeira data do primeiro lançamento, eram 10 anos, uma data um número tão redondo, uma década de escritora. Ser comparada a Daniel Faria é mais preciosa das comparações que me podem fazer. E eu estou a falar e estou arrepiada. Eu conheci o Daniel Faria, para mim um escritor maior, não sendo uma leitora, não leio assim tanto do Daniel Faria, eu li tudo. Ele é efetivamente o meu timoreiro, eu acho que não plagio ninguém, e quando me dizem que eu escrevo diferente de toda a gente, eu sinto isso como um elogio, portanto sou igual a mim própria. O Daniel Faria fez o curso de Teologia, fez o curso de Letras, com elevadas notas, infelizmente partiu aos 28 anos, faleceu com aneurisma, foi monge em Sinsverga, no mosteiro de Sinsverga. Mas deixou ficar aqui um legado extraordinário. Deixou, e eu conheci-o. E, sob o ponto de vista físico, era um homem terreno, um homem de óculos garrafa, digamos assim, de olhar sempre muito concentrado na terra, mas sempre com os olhos muito postos em Deus. Eu acho que ele escreve num patamar que não conheci mais ninguém, eu não conheço ninguém semelhante ao Daniel Faria. Portanto, ser comparado a ele,
Olha, com todo respeito, por exemplo, toda a gente fala muito, e eu também respeito muito, obviamente, o Fernando Pessoa, a Flor Bela Espanca, estes nomes todos consagrados da literatura. Agora, onde eu consto, afinal, também já me esqueci, estou no mesmo livro dessa gente toda. Ser comparada a Daniel Faria foi o melhor que me puderam escrever. É uma frase, podiam escrever uma enciclopédia inteira, não sei quantos volumes. A frase Carla Valente já é comparada a Daniel Faria, já significa que vem aí mais. Eu sinto-me tão feliz, oxalá eu mereça essa comparação e esteja à altura dela. Estar neste patamar é uma responsabilidade para o futuro, Carla. Muito. Vamos ficar todos à espera de continuar a ver trabalhos, livros. Vais continuar a trabalhar imenso para concretizar algo que é um sonho, que é tornar-te uma escritora a tempo inteiro. Exatamente. O grande sonho, sim. Depois de 30 anos na docência, o meu sonho neste momento ser escritora a tempo inteiro, sim. Para isso é preciso, efetivamente, uma nova dinâmica que eu creio que está a acontecer. Creio que as portas se abriram. Essa nomeação é muito importante, não é? Se é comparada a Daniel Faria, ter um novo livro já em forja, pronto a sair e que eu pretendo alargar além fronteiras, eventualmente também pensar numa tradução para o mesmo. E sei, não sendo modesta, e não querendo dizer que sou boa, sei a qualidade da minha escrita e acredito e sinto e pressinto que o melhor de mim ainda está para vir como escritora, sim. E vamos a mais um poema? E vamos a mais um poema, exatamente. Vamos ouvir um poema de silêncios, do primeiro livro de Carla Valente. O que é que vamos ouvir? Vamos ouvir Os Olhos, que é um poema que está musicado, que está na lista dos poemas que farão parte, eventualmente, de um CD da Ana Moura, que foi orquestrado e que, infelizmente, a Ana Sério, tem que dizer o nome da compositora, teve um infarto de miocárdio aos 42 anos e o projeto ficou um bocadinho por aí. Mas eu queria te dizer que das minhas grandes paixões é mesmo a de letrista. Eu gosto de escrever coisas... Já lá vamos. Exatamente. Ok. Então vamos lá ao poema. Dei os meus olhos a beber aos pássaros, as mãos cansadas entreguei-as ao vento e nesse sopro tão divinal não há lamento. Entreguei o meu coração às águas do rio, correntes, constantes, eterno desafio. A minha pele nua entreguei à tua e os meus cabelos estendi-os no mar para que bailem com as tuas estrelas. O meu corpo anicha-se na lua cheia, hora maior que a tua alma incendeia. O meu destino devolvi-o a Deus crente e em todos os degraus foste pátio confidente. Espero-te ainda na promessa jurada presente de ser, de entre as mulheres, rainha desejada. E não quero opulentas coroas de diamantes. Basta-me um colar ao peito de raros instantes. Entregarei ainda a taça do meu sangue fervente. E mais de mim não sei que me diga outra gente. Obrigada, Carla. Estamos com Carla Valente, mas a versatilidade de Carla Valente levou-a a escrever não só poesia, não só infanto-juvenil, mas também, como ela falava há pouco, letras para canções, hinos, cânticos litúrgicos, artigos de opinião em diversos jornais, discursos e homenagens sobre os mais variados assuntos. Aprecia a sua vertente de um modo muito entusiasta, ou seja, eu já reparei que tu tens aí uma paixão muito grande por letrista. Queres ser letrista, queres escrever. Queres escrever para quê? Para fado? Para canção? Sim, exatamente. Se calhar o estilo que eu estou mais predestinada na poesia, porque se vamos para o infanto ou juvenil já estamos a falar de outro tipo de música, como deves conseguir... Por isso te questiono, exatamente. Qual é a verdadeira paixão? Não, é mesmo o fado de canção, aí do género, e agora vou citar alguns nomes porque me sinto no direito da Ana Moura, da Carminho,
não me vejo na Marisa... Estes fados mais modernos, mais Fado canção, mais animado. Fado canção, exatamente, sim, por aí. Porque eu gosto muito da música clássica, gosto muito de... Uma orquestra arrepia-me. É por aí que eu iria. És também uma grande apaixonada pelas artes, ou seja... Pois, exatamente. E é isso que eu te ia dizer. A música combina perfeitamente com as palavras. Eu acho que a música dilata as palavras, dilata as emoções, faz-nos arrepiar, faz-nos chorar ou gargalhar, conforme aquilo que... E como dizia a Natália Correia, não é? A poesia também se come, as palavras também se comem e a poesia também se come, e acho que a poesia também não é para embalar, é para abalar. E quando se fala em abalar, cabalem as emoções, as mais alegres ou as mais profundas, e eu acho que a música consegue trazer isso muito ao de cima. Enquanto apreciadora de todas as artes, tens toda a razão, eu adoro teatro e vou-te dizer que tenho jeito para atriz. Já fiz de rude camponesa a dama da corte, tudo já me tocou, e acho que sim, que é uma das minhas grandes paixões. E nas plásticas eu não percebia muito de pintura, nomeadamente o Silêncios começa, não é? Como eu já mostrei, com uma pintura e tive a sorte de ter amigos que percebiam muito de pintura e da qualidade da pintura e de me ensinar a distinguir o que era uma grande pintura de uma pintura, embora isso tenha também muito a ver com a nossa sensibilidade, não é? Há grandes pintores que eu não quero em minha casa, por exemplo, e já me ofereceram quadros valiosos para eu colocar na minha casa, mas eu não quero acordar com pesadelos, mas isso é uma questão muito pessoal. Mas pronto, comecei a perceber, a visitar galerias, e sim, esta paixão pela pintura também me atravessa. E também já fiz trabalhos que estão expostos, não sei onde, mas estão. Mas pronto, agora fizeste-me lembrar. Um dia destes vamos ver aí a Carla numa apresentação multicultural, em que vamos ter a escrita, a pintura e, quem sabe, uma representação. Exatamente. É que é um bom desafio. Mas esse é um dos meus sonhos, exatamente. Outro dia ocorreu-me, olha, agora leste-me o pensamento. Espetáculo, um verdadeiro espetáculo. Um verdadeiro espetáculo. Posso contar com a tua presença depois? Claro que sim. E a tua ajuda. Pronto. Vamos ter um verdadeiro espetáculo onde, para mim, é muito fácil articular isto. Ou seja, estás a falar comigo e as ideias estão nas minhas gavetas. Eu costumo dizer que tenho o cérebro dividido em gavetas e saltam... Eu fico feliz por abrir essas gavetas. Ora, exatamente, este evitar, assim. Mas não seria complicado para mim fazer um trabalho... com qualidade, não é? Porque juntar coisas não é à toa. É como quem escreve poesia, às vezes escreve em poesia, digo, mas isto é poesia, é um castelamento de palavras. E não é porque eu sou boa, mas é porque eu não sou má. E, portanto, sei apreciar minimamente. Portanto, cruzar as artes exige uma mente correlativa. E um fio condutor, para que o espetáculo seja... Tudo tem que estar articulado, tem que fazer sentido, tem que ter a sua... Alguém dizia, outro dia, alguém dizia da neurociência, portanto, estamos a falar de ciência, não estamos a falar, alguém dizia do boato ou da opinião do amador, que a poesia é a arte maior. E eu achei que não. Achava que das 7 inteligências havia alguma inteligência acima da linguística, e na poesia constatou-se, verificou-se comprovadamente em laboratório que em verdadeira poesia o cérebro é quando faz maior e melhor quantidade de sinapses. Portanto, um bom poeta tem efetivamente que ter uma cultura geral, sim. Também tem que saber correlacionar aquela dor da infância, o cheiro das pinhas, o Natal, a canela. Tem que ser saudosista, tem que ser futurista, tem que ser vanguardista. Há ali uma miscelânea. Temos que ir ao passado e ao futuro e até imaginar o futuro. Imaginar, exatamente. Portanto, tem que ter essa versatilidade toda e pronto. E fico muito feliz por ter este dom, que eu agradeço todos os dias a Deus. E queres ir até aos países lusófonos? Conta-nos lá isso. Estás a pensar em viajar com a tua poesia? Exatamente. Já que Portugal foi e pronto, não deixou esses países muito... Né? Se nós olharmos para a história dos países lusófonos, sabemos que efetivamente não ficaram tão bem desenvolvidos quanto poderiam, apesar da riqueza. Quando eu falo riqueza não só financeira, mas falo riqueza cultural, etc. Portanto, a língua portuguesa é a minha pátria também. Está no mundo. Nós temos que valorizar a língua portuguesa, ela está no mundo. Exatamente. E eu começo a pensar que nós temos gerações de gente culta
a imigração dos outros tempos e dos outros povos. Eu, por exemplo, tenho alguns contactos com Moçambique, já apresentei alguns escritores oriundos, nomeadamente a angolana, a moçambicana, a Sónia Sultuano, também já apresentei, e começo a verificar que há efetivamente público que gosta de literatura, público que gosta, dentro da literatura, da fatia mais adelgaçada, que é a poesia. Pronto, posto isto, queria dizer que gostaria muito de chegar a essas pessoas que também são nossos e que partilham connosco a essência que é a língua, não pondo ainda de parte a possibilidade da tradução em 1 ou 2 idiomas. E pensas também visitar esses países? Ir... Sim, eu tenho tudo a ver com... pronto, há países que me ocorrem por exemplo, agora estou a pensar, olha, concretamente em Cabo Verde, e quando falam em chocolate, em café, em cacau, eu penso, tem tudo a ver com a Carla, então, não é? Eu gosto dessas coisas todas, e depois gosto daquelas gentes, daquelas emoções, daquela miscelânea, e, embora haja bastante miséria, mas há também uma riqueza cultural e há tanto para aprender, e há tanto para dar. E para descobrir. E para descobrir. Sem dúvida, e muito em breve a Carla terá um lugar certamente em destaque nos mídia. Este processo está já em curso, não é verdade? Exatamente. Nós já estamos na divulgação, isto é, divulgar o teu trabalho, mas há algo mais que nós queremos saber. Exatamente. Então é assim, como a minha área é forte, nós não podemos ser muito bons em tudo, se é que eu posso considerar, acho que sim, na poesia, acho que sim, na escrita. A informática não é a minha praia, não é toda a minha praia. Portanto, eu fui construindo, tenho um Facebook e tenho uma página de escritora e resolvi construir também no Instagram, mas coisas separadas. Foram tendo uma ordem cronológica, eu não posso dizer que aquilo assume um valor caótico, estaria a ser injusta comigo. Tem uma sequencialidade lógica conforme as coisas foram acontecendo. Neste patamar, parece-me essencial que a Carla Valente tenha uma página de Instagram e tenha uma publicidade e tenha efetivamente patrocinadores, e quero muito ter um canal no YouTube onde possa falar de poesia, onde possa falar de outras temáticas, da cidadania, da compaixão, da paz, de muitas áreas às quais eu estou ligada e que eu sinto que posso transmitir e comunicar com as pessoas através desse canal. Nunca o tinha feito, acho que chegou o momento certo. Eu não sei, acho que à medida que me vou afastando do vetor escola, me vou alargando de modo muito, como é que eu ia dizer, de modo muito notório neste lado da escrita. Então, vamos aguardar pelas novidades. Sim, depois ser publicitada e vocês vão ter que levar com Carla Valente. Claro que sim, a toda a hora. Está disponível para divulgar todos os escritores. A Carla está aqui dentro de todos e as portas estão sempre abertas para que realmente a poesia em especial, que é o que falamos hoje, possa ter o seu nome e que é bom realçar que a poesia é, como tu dizes, a fatia mais magrinha, mas que no nosso patamar aqui de Culturando é a fatia mais gorda. Nós queremos dar-lhe um destaque importante, o que ela de facto merece. Por isso, podes contar connosco sempre e claro, desejar-te o maior sucesso para esses novos canais e divulgá-los e enviá-los para nós também, para podermos também fazer essa divulgação. Claro. Estamos quase na reta final. Diz-me se há algo que tu queiras mencionar que ficou por dizer e que queiras dizer lá para casa. Quero dizer que vale a pena sonhar. Os meus primeiros poemas foram poemas de gaveta, ou poemas que eu arrojava em concursos. Se me perguntam se eu algum dia achava ser comparada a Daniel Faria, ou ficar, digamos, num espólio nacional como uma figura da cultura, neste caso, como escritora no século XX, eu acharia que não, muito menos não sendo escritora a tempo inteiro, porque também não tenho efetivamente um património familiar em que haja um escritor. Acho que é assim um bocadinho
a sorte que me tocou, agradeço este dom todos os dias a Deus, não o trocava por coisa nenhuma. Acho que sou muito feliz nesta dimensão de escritora e de poeta, essencialmente. Gosto de partilhar este dom com os outros, e se pudesse dava os meus livros todos e não os vendia, mas é impossível, nós sabemos que as coisas têm os seus encargos, os seus custos, não é? Mas eu daria de boa vontade. Qualquer amigo que me peça um poema ou uma ideia, sabe que pode contar comigo. E é outra coisa que eu queria dizer, Flor. Os meus eventos têm sempre 200, nunca tive salas com menos de 200 pessoas. Tive num dia em que havia um jogo de futebol europeu e pronto, e essa foi a exceção, mas eu sei qual foi o motivo. Mas todas as apresentações que eu tive, o Silêncio esteve o Guarani repleto com gente nos aliados. Teve 15 apresentações no mínimo. O Somos já foi no Palácio Cristal. Entrar no Palácio Cristal foi lembrar-me das vezes que lá ia comer os chocolates e furar portanto, a placa dos chocolates Regina com a tia Carolina, e nunca imaginei estar tão destacada, com uma população já tão erudita. Estamos a falar de reitores de universidades, com todo o respeito que eu tenho, porque para mim as pessoas valem pelo que são, não é? Mas eu percebo que um poema à luz de uma pessoa que estudou literatura consegue ser entendido de outra forma, de forma diferente, a pessoa que andou comigo na infância ao colo e pela qual eu tenho o mesmo respeito e o mesmo carinho. Gostava também de dizer que sou amiga de 2 ou 3 arrumadores na cidade de Porto, como sou do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é nosso presidente, gostando ou não dele. Ele trata-me por Carlinha, ele conhece os livros que eu escrevi. Estive numa feira em Lisboa, na Feira do Livro, e entretanto o meu marido disse-me: olha, vai ali o teu grande amigo, é melhor ir cumprimentá-lo. Ele disse: olha, está cansado, está um dia de calor, estive com ele a semana passada no Porto, não vou incomodar o senhor. Até que ele olhou para mim e disse: está ali a nossa Carlinha do Porto, e veio ao meu encontro, e a comunicação social também, e eu fico muito feliz que ele se lembre do título do meu livro, daquilo que eu escrevi, das palavras que já troquei com ele. Também já venho de outras lides políticas, mas nesta vertente de escritora. Gosto de ser amiga dos arrumadores. Deixa-me só, há uma coisa que eu gostava de partilhar. Quando estive na feira do Porto, uma sem-abrigo, digamos assim, disse-me: eu gostava tanto de poder ir buscar um autógrafo. E eu disse: e vá. E ela disse: não, eu não tenho condições, a roupa, o cabelo, a condição da higiene oral, o aspecto dela, ela achava que não teria dignidade, mas tinha, toda, para estar na fila dos autógrafos. Ao outro dia, e eu nesse dia fui personagem da FNAC, ou seja, os outdoors da Feira do Livro estavam a passar, era essencialmente Carla Valente, a fila dos autógrafos, os comentários, e a senhora foi acompanhando ao longe. Ao outro dia, eu estacionei junto à Dossalto, passa publicidade. A Dossalto tem sido um grande apoio, um grande reforço, acho que merece esta publicidade. E estava lá essa senhora sem abrigo, veio ter comigo e disse: eu já vi que o dia ontem correu muito bem. Eu disse: podia ter aparecido, e ela disse: eu não tive coragem. Eu fui à mala do carro, autografei um livro e ofereci-lhe, trocámos um abraço entre ambas. Sei que é uma pessoa que tem o livro na mesa de cabeceira, que é uma ex-professora que entretanto ficou toxicodependente, porque eu tenho um amor e um respeito muito grande. Portanto, isto para te dizer que já pus o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Dr. Luís Quintino Lima, que toda a gente conhece esta região, não é? E outras pessoas muito nobres a cumprimentar amigos que são sem abrigo, mas têm um grande coração. E o poema também chega a esse coração. E se calhar até é mais para esses que eu escrevo do que propriamente para os eruditos. Obrigada, Carla. Foi um prazer enorme ter-te aqui de novo e espero que tenhas imenso sucesso. Eu vou desafiar-te a escolheres um poema para fechar. Eu, entretanto, despeço-me e tu terminas o programa com um poema. Certo. Eu fico por aqui. Foi mais um programa Culturando. Estivemos com Carla Valente, 10 anos ao serviço da escrita. Na próxima semana voltamos com mais cultura, com mais poesia. Fique desse lado e acompanhe-nos sempre no nosso canal de Facebook, Culturando, e na InfoTV. Vamos ficar com Carla Valente e o seu último poema. Exatamente. Vida. Amo as riscas das abelhas, os formigueiros em fila indiana, safaris originais, o canto do galo, o ninho redondo de palha da galinha. Amo o mar como amo o amor. Amo o sol e os flocos de neve. Amo papoilas das saias encarnadas. Sei até amar vidas manchadas. Amo a luz, a lua e o seu emprestado luar.
Amo segredos, búzios e medos. Amo presas de água com lodo e agriões. E o meu pinhal das lágrimas. Amo morangos silvestres, brincos de combros verdes, cerejas presas no mesmo caule, bicadas pelos passarocos. Amo o cheiro mosto, descolhadas, centeio, trigo, cevada, dançando pão no vento. Amo dourados grãos de milho, nas eiras sendo os reis. Amo sorriso. Amo as crianças, a música, a poesia, a pintura, a arte inteira. Amo poças para chapinhar, chuva, trovões, tempestades no mar. Amo gaivotas, milhafres de ontem, os amigos tanto também, e os filhos, todos saídos do meu ventre. Ai, este amor de ser mãe.